Olá, meu nome é Gustavo Coelho e em parceria com meus colegas Guilherme Lima e Gustavo Almeida, da disciplina Organização, Sistema e Métodos, ministrada pelo professor Amarildo José Moretti, iremos falar hoje nesse vídeo sobre o processo organizacional e administrativo, focando nas fases do processo. Primeiramente, o que é um processo organizacional? Um processo organizacional é uma série de atividades interrelacionadas e coordenadas que são executadas dentro de uma organização para alcançar um objetivo específico. Esses processos organizacionais são projetados para ajudar a empresa a atingir seus objetivos estratégicos e operacionais, como aumentar a eficiência, melhorar a qualidade do serviço ou produto, reduzir custos ou melhorar a satisfação do cliente. Os processos organizacionais podem ser formais ou informais. Os processos formais são documentados e têm regras e procedimentos claramente definidos, enquanto que os processos informais são mais flexíveis e podem ser alterados de acordo com a necessidade. Exemplos de processos organizacionais incluem a produção de bens ou serviços, gerenciamento de projetos, recrutamento e seleção de funcionários, gerenciamento de desempenho, compras, vendas e atendimento ao cliente. O objetivo dos processos organizacionais é garantir que as atividades da organização sejam executadas de maneira consistente e eficiente, maximizando a produtividade e a eficácia da organização como um todo. Para começar, iremos falar da identificação do problema, a primeira fase do processo organizacional em OSM. Essa fase é fundamental para o sucesso da gestão organizacional, pois permite que a organização reconheça problemas e oportunidades de melhoria que precisam ser resolvidos ou explorados. Durante a identificação do problema, é importante que a equipe responsável seja multidisciplinar, envolvendo pessoas com diferentes perspectivas e habilidades para garantir uma análise mais completa do problema. Diversas fontes de informação podem ser utilizadas para identificar esses problemas, como observações diretas, relatórios de desempenho, feedback dos clientes, dados estatísticos e avaliações de desempenho dos funcionários. Para selecionar os problemas a serem resolvidos, é necessário definir critérios claros, como a importância do problema para a organização, o impacto nos processos e resultados, o tempo e recursos necessários para a solução. Após identificar os problemas, é importante documentá-los de forma clara e objetiva, incluindo informações sobre a causa raiz do problema e suas possíveis consequências. Essa documentação é importante para a equipe de OSM possa avaliar a prioridade dos problemas e determinar quais devem ser abordados primeiro. Após a primeira fase de identificação do problema, temos a segunda fase, que é o levantamento de trabalho. Após identificar os problemas, é necessário levantar informações e dados sobre o trabalho realizado na organização. Essa fase é fundamental para entender como os processos estão sendo executados, identificar as atividades críticas e os gargalos que impedem o fluxo eficiente do trabalho. O levantamento do trabalho pode ser feito através de diversas técnicas, como a observação direta, entrevista com os funcionários, questionários, análise de documentos e fluxogramas. É importante que a equipe de OSM seja sistemática e estruturada nessa fase, garantindo a qualidade e a precisão das informações coletadas. Durante o levantamento do trabalho, é necessário documentar todas as informações coletadas de forma clara, objetiva. Essa documentação é importante para que a equipe de OSM possa analisar as informações e identificar as possíveis soluções para os problemas identificados na fase anterior. Uma vez que todas as informações foram coletadas e documentadas, é necessário avaliar os processos e identificar as atividades que podem ser melhoradas. Essa avaliação pode ser feita através de diversas técnicas, como análise de valor agregado, análise SWOT e análise de processos. A terceira etapa é a fase onde há a análise crítica dos elementos coletados. Tendo coletado os dados e informações sobre o trabalho realizado na organização,
é necessário realizar a análise crítica desses elementos. Essa fase é fundamental para identificar as oportunidades de melhoria e determinar as soluções mais adequadas para os problemas identificados. Durante esta fase, é importante que a equipe avalie as informações de forma sistemática e estruturada, utilizando técnicas e ferramentas de qualidade apropriadas para tal. A equipe de OSM deve avaliar todas as informações coletadas na fase anterior, identificando as atividades críticas, os gargalos e as possíveis causas dos problemas. Com base nessa análise, pode-se definir um plano de ação para implementar as soluções encontradas. É importante que a equipe avalie de forma crítica e realista, levando em consideração os recursos disponíveis, as restrições de tempo e as possíveis consequências destas soluções. O plano de ação deve incluir uma descrição detalhada das atividades a serem realizadas, os recursos necessários, os prazos e as responsabilidades de cada membro da equipe. Já na quarta etapa é onde há a caracterização de diversas alternativas. Após realizar a análise crítica dos elementos coletados, é necessário caracterizar diversas alternativas para solucionar os problemas identificados. Essa fase é fundamental para identificar e avaliar diferentes opções para solucionar os problemas, permitindo que se encontre a alternativa mais adequada para a organização. Para escolher as alternativas mais adequadas, é importante levar em consideração os recursos disponíveis, as restrições de tempo e as possíveis consequências das soluções propostas. Algumas técnicas que podem ser utilizadas nessa fase são o brainstorming, a análise multicritério e a análise de decisão. O brainstorming é uma técnica que permite que se gere ideias de forma livre e sem críticas, enquanto a análise multicritério e a análise de decisão são técnicas que permitem que avalie as alternativas de forma mais estruturada e crítica. Após avaliar diferentes opções, é necessário determinar quais são as alternativas mais adequadas para a organização. É importante que a equipe de OSM escolha uma alternativa que seja viável, eficaz e eficiente, levando em consideração os objetivos da organização e as restrições exigentes. A quinta etapa desse processo é a fase de seleção e escolha de uma alternativa. Concretizada a fase anterior, é necessário selecionar e escolher uma alternativa para solucionar os problemas identificados. Essa fase é fundamental para a tomada de decisão de maneira fundamentada e para a escolha da alternativa mais adequada para a organização. Durante a fase de seleção e escolha de uma alternativa, a equipe de OSM deve avaliar as alternativas caracterizadas na fase anterior, levando em consideração os critérios definidos previamente como viabilidade, eficácia e eficiência. Para auxiliar na escolha da alternativa mais adequada, é possível utilizar técnicas como a análise multicritério, a análise de decisão e a análise de custo-benefício. Essas técnicas permitem que a equipe de OSM avalie as alternativas de forma mais estruturada e crítica, levando em consideração diferentes aspectos relevantes. Após escolher a alternativa mais adequada, é necessário definir um plano de ação para implementá-la. Esse plano deve incluir uma descrição detalhada das atividades a serem realizadas, os recursos necessários, os prazos e as responsabilidades de cada membro da equipe. É importante que a equipe de OSM comunique a escolha da alternativa para todas as partes interessadas e envolvidas na organização, de forma clara e transparente. Isso ajudará a garantir o alinhamento e o comprometimento de todos os envolvidos na implementação da alternativa escolhida. A sexta etapa é a fase de implantação da alternativa escolhida. Nessa fase, a equipe de OSM deve criar um plano de ação detalhado para a implantação da alternativa escolhida, que inclui as atividades a serem realizadas, os recursos necessários, os prazos e as responsabilidades de cada membro da equipe. Para garantir o sucesso dessa implantação,
É fundamental que a equipe de OSM comunique as mudanças para todos os envolvidos na organização, de forma clara e transparente. Além disso, é importante que haja um treinamento adequado para os colaboradores, para que possam se adaptar às novas rotinas e os novos processos. Durante essa implantação, é importante que a equipe de OSM monitore o processo de perto para garantir que tudo está ocorrendo conforme o planejado e que a solução está funcionando adequadamente. Caso seja identificado problemas durante a implantação, é importante que a equipe de OSM tome ações corretivas imediatas para evitar que os problemas se agravem. Após a implantação da alternativa escolhida, é importante que a equipe de OSM avalie os resultados obtidos, comparando-os com os objetivos estabelecidos na fase de identificação do problema. Essa avaliação permitirá que a equipe de OSM verifique se a solução implementada foi eficaz e eficiente e se atendeu às expectativas da organização. A sétima e última etapa do processo organizacional é a fase de acompanhamento e revisão. Após a implantação da alternativa escolhida na sexta etapa, a equipe de OSM deve acompanhar o desenvolvimento da solução implementada e realizar revisões periódicas para garantir que a solução continue sendo eficaz e eficiente. Essa fase é importante para garantir que a solução escolhida continue atendendo às necessidades da organização e que esteja alinhada com os objetivos estratégicos. Durante a fase de acompanhamento e revisão, a equipe de OSM deve coletar dados e informações sobre o desempenho da solução implementada e compará-los com os objetivos estabelecidos na fase de identificação do problema. É importante que esses dados sejam coletados de forma sistêmica e que sejam usados para avaliar a eficácia e eficiência da solução. Com base nos resultados obtidos durante o acompanhamento, a equipe de OSM pode tomar ações corretivas caso sejam identificados problemas ou desvios em relação ao objetivo estabelecido. Essas ações podem incluir a revisão na solução implementada, a identificação de novos problemas ou a atualização dos processos e procedimentos. Além disso, durante a fase de acompanhamento e revisão, a equipe de OSM deve garantir que a solução implementada esteja sendo utilizada de forma correta e que os colaboradores estejam seguindo as novas rotinas e processos. É importante que a equipe de OSM forneça treinamento e suporte contínuos para garantir que a solução continue sendo utilizada adequadamente. Por fim, é importante que a equipe documente todo o processo de OSM, desde a identificação do problema até a fase de acompanhamento e revisão. Essa documentação pode ser usada para futuras referências e para ajudar a equipe de OSM a identificar problemas semelhantes no futuro. Em resumo, a fase de acompanhamento e revisão é essencial para garantir que a solução implementada continue sendo eficaz e eficiente ao longo do tempo. Para isso, é necessário coletar dados e informações, compará-los com os objetivos estabelecidos, tomar ações corretivas caso necessário, garantir a utilização correta da solução e documentar todo o processo de OSM. Parabéns por ter chegado até aqui. Obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula.